Toda primeira quinta-feira do mês é exibido aqui no Bom Dia Mirante o quadro Pessoa com Deficiência. Hoje, para marcar o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nós vamos responder então a perguntas que são enviadas pelas pessoas com deficiência para a Defensoria Pública do Estado. Vamos conversar com a Camila que está com a especialista lá com a gente, né, Camila? Quem vai nos responder então essas questões? Janaína, quem vai conversar com a gente é o defensor público Cosmo Sobral. Ele vai responder algumas dúvidas, interpretar algumas questões aí dos telespectadores. E lembrando que essa semana aí nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla tem o objetivo aí também de discutir em relação às políticas públicas para essas pessoas, a inclusão social também e mostrar as habilidades da pessoa com deficiência. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Estou aqui ao meu lado com o defensor público. Bom dia, defensor. Como é que está a realidade em relação à inclusão social aqui do nosso estado? Realmente tem inclusão, a gente pode dizer assim? Bom dia. Bom dia. É importante verificar que no Brasil, dados estatísticos do IBGE mostram que em torno de 24,5% ou até 25% das pessoas possuem algum tipo de deficiência. Essa deficiência pode ser física, mental, intelectual ou múltipla. O problema é da educação, né, do acesso à educação da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, já que ela é relacionada a uma transversalidade. Geralmente a pessoa tem um déficit cognitivo, uma dificuldade de compreender e junto com ele vem um outro tipo de deficiência que é agregado. Isso é um desafio que temos, né, na sociedade atual. Como tratar essas pessoas, como garantir o direito a políticas públicas, especialmente no campo da educação. Verificamos na prática que nós temos uma legislação muito avançada, né? Em termos normativos, nós estamos muito bem, eu diria. Agora, na prática, os desafios são muitos, né? São poucas as unidades escolares com salas inclusivas, com educação inclusiva. O problema da adequação de espaço, a falta de salas e de escolas bilíngues para quem tem o problema da surdez, a falta de acessibilidade para quem tem o problema da deficiência visual, por exemplo, né? A adequação arquitetônica. Então, temos que avançar muito nesse campo. Semanas como essas, eventos como esses são importantes para chamar a sociedade, né, a refletir sobre esse aspecto também. Agora, promotor, tem a questão das dúvidas aí dos telespectadores, né? A Perla Nogueira, por exemplo, ela pergunta se há cotas para pessoas com deficiência na universidade. Tem cotas? Sim, em universidades federais já existe isso, né? A lei das cotas de 2012, no campo das universidades federais, por exemplo, ela não previa especificamente as cotas para pessoas com deficiência, mas em 2016 e 2017 essa lei já foi alterada e prevê que para escolas e cursos, né, de nível superior e também de nível médio no campo técnico tem que garantir cotas, vagas para pessoas com deficiência de acordo com o número de deficientes, né, que existam naquela unidade federativa de acordo com os estudos do IBGE, por exemplo. Existem estados que já têm uma legislação que garante essas cotas. Aqui no estado do Maranhão, a gente desconhece a existência de uma lei específica. Mesmo assim, por exemplo, a nossa universidade estadual, a Universidade Estadual do Maranhão, ela já garante, nesse PAS de 2019, basta ver lá o edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. Então podemos dizer que nós estamos avançando aos poucos nesse campo de acesso, né, de garantia de acesso às pessoas com deficiência ao ensino superior, ao ensino técnico, para garantir a eles uma formação mais qualificada. Ok. Também tem uma pergunta do Carlos José Souza, que ele fala que ele é deficiente, tem dificuldades para conseguir medicamentos. A Defensoria pode ajudar de alguma forma? Esse é um campo que é um grande desafio, que é a garantia da assistência à saúde, né, que é muito ampla para a pessoa com deficiência, que a lei diz que tem que ser integral. E aí vai para a assistência farmacêutica, que é o direito a acesso a medicamentos e insumos. Isso, nós recebemos demandas dia a dia, diuturnamente, né, como se diz, é rotineiro o aumento dessa procura por medicamentos e insumos
cadeira de roda, por exemplo, meios auxiliares de locomoção, prótese, órtese. Há também pedidos de acesso a consultas especializadas para pessoas com deficiência. O bacana é que nós temos conseguido, através de um diálogo institucional com as secretarias de saúde, com os hospitais, fazer os encaminhamentos sem a necessidade de entrar sempre com ação judicial. Mas a pessoa, ela pode procurar a Defensoria Pública. Fica onde? Fica na Rua da Estrela, número 421, no centro aqui de São Luís. O atendimento é das 8 às 17 horas. Também tem a questão de um outro telespectador, né? A Cláudia Viana, por exemplo, o Estado pode me ajudar a comprar um carro mais barato? Tem desconto? Como é que funciona isso, defensor? Sim, no Brasil existe a legislação que garante, né, o abatimento, que chama de isenção de imposto na compra de veículos para pessoas com deficiência. E aí ele tem direito à isenção dos impostos federais, que é o imposto IPI, de produto industrializado, o IOF, se for fazer uma operação de financiamento, e também o ICMS, né, que é o imposto estadual e que é a parcela maior na compra de um produto, de um veículo, por exemplo. Então, lá no site da Receita Federal, é muito fácil acessar, tem um link específico para isso. A pessoa pode acessar e ver lá o conjunto de formulários que tem que assinar. É tudo muito autoexplicativo, né? Começa pela Receita Federal, depois de obter o documento declaratório da isenção do IPI e do IOF, se for o caso, vem para a Receita Estadual e solicita o ICMS, que é a parcela maior. É importante apenas destacar que essa concessão, ela tem um prazo e a pessoa passa um período ali até 3 anos sem poder vender o veículo. Se for vender o veículo, ele tem que pagar o imposto e aí com os valores atualizados. Agora tem outra pergunta aqui do Roberto, que é do bairro do Coroadinho, Roberto Gomes. Ele quer saber se pode viajar de graça. Deficiente físico pode viajar de graça? Respondendo aí rápido para a gente poder encerrar. Dá para viajar de graça? Sim, tem o passe livre da pessoa com deficiência. Ele pode fazer um pedido de passe livre federal, mas tem que ter um determinado perfil econômico. A renda é de até um salário por pessoa na família. E com o passe livre federal, ele também pode circular dentro dos municípios do estado do Maranhão e também pode fazer o pedido de passe livre no município de São Luís. Se a pessoa tiver uma deficiência, faz o pedido de passe livre e, uma vez concedido, ele tem o direito de circular, inclusive com acompanhante. Ok, obrigada, defensor. É isso então, Janaína Soares, algumas perguntas respondidas. Lembrando que esse assunto é muito importante. O Brasil, as leis do Brasil aí têm dado um pouquinho mais, digamos assim, de direitos, na verdade, para as pessoas com deficiência, mas tem algo que ainda precisa ser aí um pouco mais entrado em debate e também ser vencido, que é justamente o preconceito. Eu volto com vocês. Sem dúvida, Camila, ainda estamos engatinhando nesse sentido, né? Também da adaptação das cidades para isso. Agradeço ao especialista, muito obrigada pela sua participação.